Eu tinha acabado de fazer a transferência bancária quando vi a notificação. Saque em dinheiro, R$ 4.500. Meu coração congelou. O dinheiro que transferi para a passagem de Roberto para Maceió, para sua pescaria com amigos, tinha sido sacado em espécie no mesmo dia. Por que sacar se era para comprar uma passagem? As peças começaram a se encaixar enquanto eu observava meu marido fazer as malas, checando o celular com um sorriso que ele tentava disfarçar. 3 horas depois, escondida atrás de uma coluna no aeroporto, eu o veria embarcar para o paraíso. Não com seus amigos, mas com a mulher que eu reconheci imediatamente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Ana Carolina, tenho 35 anos e trabalhava como analista financeira em um banco de São Paulo. Era uma segunda-feira ensolarada quando Roberto, meu marido de 7 anos, mencionou casualmente que iria pescar com os rapazes do escritório no fim de semana seguinte. Pati falou que a previsão para Maceió está perfeita, comentou ele durante o café da manhã. Vamos ficar na pousada do irmão dele. Pati era Paulo, seu melhor amigo e colega da construtora, onde trabalhava como engenheiro há quase uma década. Não era a primeira vez que organizavam essas viagens, então não vi motivo para suspeitar. Pelo menos, não naquele momento. Preciso de 4.500 para a passagem, ele disse. Posso te pagar no próximo mês. Estamos esperando o bônus do projeto Alameda. Claro, respondi, enquanto passava geleia no meu pão. Te transfiro hoje. Foi só naquela noite, enquanto assistíamos TV, que notei como Roberto estava distante, constantemente verificando o celular. Quando perguntei quem estava mandando tantas mensagens, ele disse que era o grupo da viagem, organizando os últimos detalhes. Acho que vou dormir, falei, me levantando do sofá. Amanhã tenho reunião cedo. Roberto mal ergueu os olhos da tela. Vou ficar mais um pouco. Boa noite. Na manhã seguinte, fiz a transferência conforme prometido. Normalmente, eu não ficaria monitorando nossas contas. Sempre respeitei a privacidade dele. Mas havia algo estranho no comportamento de Roberto nos últimos dias. Por isso, decidi verificar o aplicativo do banco à tarde. Foi quando vi. O dinheiro tinha sido sacado em espécie apenas 2 horas depois da transferência. Por que ele sacaria tudo em dinheiro se era para comprar uma passagem online? A dúvida começou a me corroer. Naquela noite, Roberto tomava banho quando seu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Nunca fui de checar mensagens do meu marido, mas algo me impulsionou a olhar a tela. Era uma notificação do WhatsApp de alguém salvo como Carlos Zeng. A mensagem parcial dizia: confirmado para sexta, não esquece de... Carlos trabalhava na mesma construtora, mas algo não batia. Por que tantos planos para uma simples pescaria entre amigos? Por que tanto segredo? Nos 2 dias seguintes, Roberto parecia cada vez mais nervoso e secretivo. Na quinta-feira à noite, enquanto ele dormia, fiz algo que jamais imaginei. Desbloqueei seu celular. A senha continuava a mesma, a data do nosso casamento. Quanta ironia! No WhatsApp, procurei a conversa com Carlos Zeng. A foto de perfil não era de Carlos, mas de uma mulher. Comecei a ler as mensagens e senti o chão desaparecer sob meus pés. Já comprei os biquínis que você pediu. Mal posso esperar para te ver usar eles, dizia uma das mensagens dela. Já dei a desculpa de sempre em casa. Ela até me transferiu o dinheiro das passagens. Dá para acreditar? Respondeu Roberto com um emoji de risada. Passei a noite inteira acordada, meu mundo desmoronando. As lágrimas rolavam enquanto eu revisava mentalmente os últimos meses. Os atrasos constantes no trabalho, as viagens de negócios que pareciam mais frequentes, as noites em que ele voltava para casa cheirando a perfume que não era o meu. Como fui tão cega? Na manhã seguinte, despedi-me de Roberto com um sorriso forçado. Boa viagem, amor. Se divirta com os meninos, falei, fingindo normalidade. Obrigado por entender, Carol. Te amo, respondeu ele, me dando um beijo rápido. Ligo quando chegar lá.
Assim que o táxi virou a esquina, peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Márcia. Preciso que você venha me buscar, disse com a voz embargada. Roberto está me traindo e vou segui-lo até o aeroporto. Márcia chegou em menos de 20 minutos, sem fazer perguntas. No caminho para o aeroporto, contei tudo o que descobri. Ela me ouvia em silêncio, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Tem certeza que quer fazer isso, Carol? Perguntou finalmente. Ver com seus próprios olhos vai doer muito mais. Preciso ter certeza, respondi, olhando pela janela. Preciso ver. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos com 2 horas de antecedência. Roberto havia mencionado que seu voo sairia às 11h, mas não disse a companhia aérea. Verificamos o painel de partidas. 3 voos para Maceió naquela manhã. Nos posicionamos estrategicamente em um café com vista para os guichês de check-in. Márcia pediu 2 cafés que ficaram intocados na mesa. Se ele estiver mesmo com os amigos, vamos embora, e você nunca precisa contar que veio até aqui, disse ela, segurando minha mão. 9h30. 10 horas. Nada de Roberto. Foi às 10h15 que o vi entrando no saguão, puxando uma mala de rodas. Meu coração disparou, mas não estava preparada para o que vi em seguida. Ao seu lado, caminhava uma mulher de cabelos longos e escuros, que reconheci das fotos da festa de fim de ano da empresa. Helena, a arquiteta que começara a trabalhar lá 8 meses antes. Eles não davam as mãos, mas a familiaridade entre eles era óbvia. Roberto colocou a mão na cintura dela enquanto esperavam na fila. Ela apoiou a cabeça no ombro dele por um instante. Pequenos gestos que falavam muito. É ela, sussurrei para Márcia, que apertou minha mão com força. Observei Roberto retirar documentos da mochila. 2 passagens. As passagens que eu havia pago. Vamos embora, falei, levantando-me com as pernas trêmulas. Você não vai confrontá-los? Márcia perguntou surpresa. Olhei uma última vez para o casal, agora sorrindo ao receber seus cartões de embarque. Roberto parecia tão feliz, tão despreocupado. Não, respondi com uma calma que não sentia. Ainda não. Preciso de um plano primeiro. No caminho de volta, chorei como nunca havia chorado. 7 anos de casamento, todos os sonhos compartilhados, a casa que construímos juntos, as conversas sobre filhos que teríamos no momento certo, tudo desmoronando diante dos meus olhos. Márcia me deixou em casa e ofereceu ficar comigo, mas pedi para ficar sozinha. Preciso pensar, disse. Uma vez sozinha, caminhei lentamente pela casa, observando cada canto que Roberto e eu havíamos escolhido juntos. As fotos do nosso casamento na praia de Ubatuba, lembranças das viagens a Gramado e Paraty, a coleção de vinhos que começamos no nosso 3º aniversário. Cada objeto parecia conter uma mentira agora. Sentei na nossa cama king size e finalmente permiti que a raiva superasse a tristeza. Roberto não estava apenas me traindo, mas zombando de mim. Usando meu dinheiro para levar a amante para um resort. Meu celular tocou. Era uma mensagem dele. Chegamos a Maceió. Tempo perfeito para pescar. Te ligo mais tarde. A audácia da mentira inflamou algo dentro de mim. Se eu queria descobrir toda a verdade, precisava agir enquanto tinha a casa só para mim. Comecei pelo escritório, vasculhando cada gaveta e pasta. No fundo do armário, encontrei extratos de um cartão de crédito que não reconhecia. Restaurantes caros, lojas de departamento, um hotel boutique, despesas que nunca apareceram nas nossas contas conjuntas. A maioria das transações se concentrava na região da Berrine, onde ficava o escritório dele. Fotografei cada página com meu celular. A próxima descoberta foi ainda mais reveladora. Dentro de uma caixa de sapatos no closet, encontrei recibos de joias e um folheto de um resort exclusivo em Maceió. Pacote romântico para casais, dizia a manchete. As datas coincidiam exatamente com a suposta pescaria. Meu telefone tocou novamente, me assustando. Era Márcia. Como está? Perguntou ela, preocupada.
Encontrando mais mentiras, respondi, com a voz rouca de tanto chorar. Isso não é novidade para ninguém no escritório dele, Carol, Márcia disse, hesitante. Daniela me contou que todos sabem, eles têm saído há meses. Daniela era prima de Márcia e trabalhava no departamento de RH da construtora. A informação me atingiu como um soco no estômago. Todo mundo sabia, menos eu. Você deveria consultar um advogado, sugeriu Márcia. Vou fazer isso, afirmei. Mas primeiro preciso saber exatamente o que estou enfrentando. Depois de desligar, continuei minha busca. Não consegui acessar o notebook de Roberto, protegido por senha, mas seu tablet, que ele usava com menos frequência, estava desbloqueado. Lá encontrei o que procurava: e-mails trocados com Helena, conversas de WhatsApp salvas na nuvem, fotografias. As imagens me atingiram como facadas. Roberto e Helena abraçados no mirante do Parque do Ibirapuera, beijando-se no que parecia ser o terraço de um restaurante, sorrindo na entrada de um hotel. Em algumas fotos, eles usavam as mesmas roupas que eu vira Roberto vestir em dias diferentes, quando ele alegou estar trabalhando até tarde. Entre as mensagens, descobri a verdade sobre como tudo começou. Um projeto conjunto na construtora, horas extras, atração mútua, os clichês típicos de infidelidade no ambiente de trabalho. O que me revirou o estômago foi descobrir que Helena sabia perfeitamente que ele era casado. Ela não era uma vítima enganada, era cúmplice consciente. "O que você disse para sua esposa sobre a viagem?" ela perguntou em uma mensagem. "O de sempre, vou pescar com os amigos. Ela até me deu o dinheiro para a passagem." "Dá para acreditar?" Roberto respondeu com um emoji de risada. A raiva me inundou ao ler aquelas palavras. Ele não apenas me traía, mas zombava de mim com a amante. 7 anos de casamento reduzidos a uma piada cruel. Naquela noite, Roberto ligou como prometido. Agi normalmente, perguntando como estava o tempo em Maceió e se ele estava se divertindo com os amigos. Cada mentira que saía da boca dele alimentava minha determinação. "Sinto sua falta", disse ele ao final da ligação. "Eu também", respondi, surpresa com o quão convincente soei. "Boa pescaria, meu amor." Ao desligar, tomei uma decisão. Não iria confrontá-lo por telefone, nem fazer uma cena dramática quando ele voltasse. Minha resposta seria mais calculada, mais definitiva. Na manhã seguinte, consultei um advogado recomendado por Márcia. Mostrei a ele as provas que havia reunido e expliquei minha situação. O Dr. Mendes ouviu atentamente, tomando notas. "Senhora Almeida, a senhora tem um caso sólido para divórcio litigioso por infidelidade", explicou. "Com essas provas, podemos garantir uma divisão de bens favorável à senhora, especialmente considerando que ele tem usado recursos conjuntos para financiar seu caso extraconjugal." Saí do escritório com um plano legal claro, mas precisava de algo mais. Eu não queria apenas o divórcio, queria que Roberto entendesse exatamente o que havia perdido. Naquela tarde, liguei para meu chefe no banco onde trabalhava. "Preciso de alguns dias de folga", expliquei. "Estou passando por uma situação familiar complicada." "Claro, Carolina", ele respondeu com simpatia. "Leve o tempo que precisar." Com esse assunto resolvido, fui ao banco. Transferi metade das nossas economias conjuntas para uma conta exclusivamente em meu nome, deixando documentação detalhada da transação para o processo de divórcio. Era meu direito legal, como o advogado havia me explicado. Então, fiz algo que nunca imaginei que faria. Liguei para a mãe de Roberto. Dona Teresa sempre foi boa comigo, e eu sabia que ela adorava o filho. Eu não queria destruir aquele relacionamento, mas também não podia permitir que ela vivesse na ignorância, enquanto eu carregava a verdade sozinha. "Carolina, que surpresa!" Ela atendeu com seu tom caloroso de sempre. "Como vai, minha querida?" "Preciso falar com a senhora pessoalmente, Dona Teresa." Pedi com toda a compostura que consegui reunir. "Posso visitá-la amanhã?" Sua voz mudou, percebendo a seriedade na minha. "Claro. Espero você para o almoço." Depois de desligar,
Olhei ao redor da casa que havia compartilhado com Roberto. Em breve, eu teria que decidir se ficava ou partia, mas por enquanto, aquele espaço pertencia tanto a mim quanto a ele. E enquanto ele aproveitava as praias alagoanas com a amante, eu reconstruía minha vida sobre as ruínas de suas mentiras. Naquela noite, pela primeira vez, desde que descobrira a verdade, dormi profundamente. Eu não era mais apenas uma esposa traída. Era uma mulher com um plano. A casa de Dona Teresa, no bairro do Brooklyn, sempre me pareceu um refúgio de paz. O jardim bem cuidado com suas orquídeas em vasos e o aroma de café fresco costumavam me confortar. Mas naquele dia, ao cruzar o portão, senti um nó no estômago. Carolina, minha sogra me cumprimentou, abraçando-me calorosamente. Entre, querida, acabei de fazer empadão. Sentei-me à mesa da cozinha enquanto ela servia o café. Aos 68 anos, Dona Teresa conservava uma vitalidade invejável e uma intuição aguçada que rapidamente se manifestou. Algo sério está acontecendo, afirmou, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Vejo nos seus olhos. Respirei fundo. Não havia ensaiado aquele momento, mas sabia que precisava ser direta e honesta. Roberto está me traindo, Dona Teresa, finalmente disse. Agora ele está em Maceió com outra mulher, não pescando com os amigos, como me disse. Seu rosto primeiro refletiu descrença, depois dor. Ela colocou a xícara na mesa com mãos trêmulas. Tem certeza? Meu filho não seria capaz disso. Mostrei a ela algumas das fotos no meu celular. A cada imagem, sua expressão endurecia. Eu o vi no aeroporto, continuei. Ele usou o dinheiro que lhe dei para comprar passagens para ele e ela. Dona Teresa levantou-se lentamente e caminhou até a janela. O silêncio se estendeu por vários minutos. O pai dele era igual, ela finalmente disse, com a voz quase inaudível. Achei que Roberto seria diferente. Essa revelação me surpreendeu. Roberto sempre se referiu ao pai, falecido há 12 anos, como um homem exemplar. Eu nunca contei isso a ninguém, continuou Dona Teresa, virando-se para mim. O pai do Roberto levou uma vida dupla durante anos. Outra mulher, outro filho. Descobri isso quando Roberto tinha 10 anos. Ela sentou-se novamente, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu o perdoei, Carolina. Fiquei com ele por Roberto, para que ele pudesse ter uma família completa. Foi o maior erro da minha vida. Suas palavras me chocaram. Eu sempre vi o casamento dos meus sogros como um exemplo a seguir. Roberto sabe? Perguntei. Eu nunca contei a ele, respondeu. Talvez eu devesse ter feito isso. Talvez então ele entendesse os danos que a infidelidade causa. Ela pegou minhas mãos, enrugadas por décadas de trabalho duro. O que você está planejando fazer, filha? Me divorciar, respondi com firmeza. Já consultei um advogado. Ela assentiu lentamente. Você está certa. Eu não tive sua coragem quando tinha sua idade. Antes de eu ir embora, Dona Teresa me abraçou longamente. Você sempre será minha filha, Carolina, com ou sem os papéis do casamento. Suas palavras me deram uma força que eu não esperava encontrar. Ao sair da casa dela, senti-me mais leve, como se tivesse deixado para trás um pouco do peso que carregava. Passei o resto do dia fazendo algo que vinha adiando, ligar para meus pais em Santos. Eu precisava do apoio deles, mesmo temendo a reação de meu pai, sempre tradicional em relação ao casamento. Divórcio? A voz do meu pai soou consternada quando finalmente contei tudo. Carolina, essas coisas acontecem em casamentos. Você deveria tentar consertar isso. Pai, não é uma discussão ou um mal-entendido, respondi, contendo minha frustração. Ele tem me traído sistematicamente. Seu pai só está preocupado com você, interveio minha mãe em tom conciliador. Sabe como as pessoas falam? Os comentários das pessoas? Minha voz se elevou. Vocês estão mais preocupados com o que os outros dizem do que com minha felicidade? O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Meus pais, apesar de me amarem, estavam presos a noções ultrapassadas sobre casamento e aparências.
Nós vamos te apoiar, filha, disse minha mãe finalmente. Só queremos ter certeza de que você pensou bem. A ligação terminou com a promessa de que eles viriam a São Paulo na semana seguinte. Eu não tinha certeza se a visita seria um gesto de apoio ou uma tentativa de me fazer reconsiderar minha decisão, mas ao menos tinha cumprido a tarefa de informá-los. Naquela noite, Roberto ligou novamente. Sua voz soava relaxada, despreocupada. Amanhã vamos passar o dia na praia, mentiu com naturalidade. Provavelmente não vou conseguir sinal lá, então não se preocupe se eu não atender. Entendo, respondi, me perguntando se ele estaria mesmo na praia ou se era só mais uma mentira para cobrir um dia inteiro com Helena sem interrupções. Cuide-se. Te amo, Carol, disse ele antes de desligar. Aquelas palavras que antes me faziam sorrir, agora me deixavam nauseada. Como ele podia dizê-las com tanta facilidade enquanto me traía? No dia seguinte, decidi fazer algo que vinha evitando, rever as fotos do nosso casamento. Eu precisava encarar aquele passado para poder deixá-lo para trás. Abri o álbum e encontrei 2 pessoas sorridentes na praia de Ubatuba. Eu usava um vestido branco simples, mas elegante. Roberto, elegante em seu terno claro. Nossas famílias reunidas, brindando a um futuro que agora se desintegrava. Passei horas olhando aquelas fotos, relembrando cada momento. Nosso primeiro apartamento minúsculo na Lapa, os natais em Santos com meus pais, os domingos na feira livre e no cinema. Em que momento exato tudo começou a mudar? Quando os sorrisos se tornaram automáticos e as conversas superficiais? Talvez os problemas estivessem lá o tempo todo, escondidos sob a rotina e o conforto. Roberto e eu nos tornamos mais colegas de apartamento do que um casal. Nossas conversas sobre ter filhos sempre acabavam sendo adiadas. Ano que vem, quando eu melhorar de cargo na empresa, ele dizia. Agora eu entendia que ele provavelmente nunca quis formar uma família comigo. Naquela tarde, Márcia veio me visitar. Ela trouxe comida japonesa e uma garrafa de vinho. Como você está? Perguntou enquanto servia as bebidas na sala de estar. Melhor do que eu esperava, respondi honestamente. Acho que parte de mim já sabia que algo estava errado, eu só não queria ver. Márcia assentiu, compreensiva. Já pensou no que vai fazer quando ele voltar? Não estarei aqui, disse, me surpreendendo com a decisão que acabara de tomar. Vou deixar os papéis do divórcio na mesa e ir embora. Não quero um confronto dramático. Onde você vai ficar? Com você, se a oferta ainda estiver de pé. Sorri fracamente. Só até encontrar um lugar para mim. Minha casa é sua casa, você sabe disso, respondeu ela, me abraçando. Naquela noite, depois que Márcia foi embora, comecei a arrumar meus pertences pessoais. Roupas, livros, lembranças de família. Fiquei surpresa com o quão pouco eu realmente me importava em guardar da nossa vida juntos. Enquanto arrumava minhas coisas nas malas, encontrei uma caixa com cartas que Roberto havia me escrito durante nosso namoro. Palavras de amor, promessas, sonhos compartilhados. Reli-as uma a uma, tentando entender o que havia acontecido com aquele homem que parecia me amar tão sinceramente. A última carta, escrita poucas semanas antes do nosso casamento, terminava com uma frase que agora parecia dolorosamente irônica. Prometo ser fiel a você todos os dias da minha vida, nos bons e maus momentos, porque não consigo imaginar um futuro em que não estejamos juntos. Guardei as cartas na caixa e a coloquei junto às coisas que deixaria para trás. Aquele passado não me pertencia mais. Roberto voltaria em 2 dias. O tempo passava, e com ele, minha antiga vida se esvaía. Mas pela primeira vez, desde que o vi no aeroporto com Helena, senti que conseguia respirar sem a dor esmagando meu peito. Havia um futuro me esperando além daquela traição, e eu estava determinada a encontrá-lo. Na véspera do retorno de Roberto, terminei de organizar tudo. Empacotei o essencial e levei meus pertences mais importantes para o apartamento de Márcia. O resto poderia esperar até que a situação jurídica estivesse mais clara.
o Dr. Mendes havia me enviado os papéis preliminares do divórcio. Imprimi-os e coloquei-os num envelope pardo sobre a mesa da sala de jantar, junto com uma carta breve, mas impactante, que escrevi depois de vários rascunhos. Roberto, sei toda a verdade sobre sua pescaria em Maceió e sobre Helena. Não precisa inventar mais mentiras. Já dei início ao processo de divórcio e meu advogado entrará em contato com você. Não tente me procurar. Preciso de espaço e tempo. Carolina. Simples, direta, sem recriminações emocionais. Eu não queria dar a ele a satisfação de ver o quanto me magoou. Aquela última noite em nossa casa foi estranha. Caminhei por cada cômodo, silenciosamente me despedindo dos espaços que havíamos compartilhado. No quarto, troquei os lençóis e organizei meticulosamente minha parte do armário, esvaziando as gavetas que antes guardavam minhas roupas. Roberto ligou por volta das 11 da noite. Sua voz soava um pouco tensa, talvez por causa do álcool. Voltaremos amanhã, disse ele. Sinto muito a sua falta, Carol. Eu também, menti, surpresa com a facilidade que agora tinha. A que horas você chega? O voo pousa às 4. Patty vai me deixar em casa. Não se preocupe em me buscar. Patty, o amigo imaginário que nem estava em Maceió. Eu me perguntava se esse homem realmente existia ou era apenas um nome que Roberto usava como álibi. Ótimo, respondi. Te vejo para jantar, então. Quando desliguei, senti uma calma estranha. Seria a última conversa que teríamos como casados, mesmo que ele ainda não soubesse. Na manhã seguinte, acordei cedo. Dormi surpreendentemente bem, como se meu corpo e minha mente finalmente tivessem aceitado a realidade e estivessem prontos para seguir em frente. Preparei café e sentei-me na pequena varanda com vista para o jardim do condomínio. O céu de São Paulo amanheceu limpo, uma raridade que parecia um bom presságio. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Dona Teresa. Você está bem, querida? Estou aqui para o que precisar. Respondi, agradecendo o apoio e confirmando que seguiria com meus planos. Eu não havia lhe contado exatamente o que faria hoje, mas ela parecia entender que um término definitivo era iminente. Ao meio-dia, Márcia chegou para me ajudar com as últimas caixas e oferecer apoio moral. Tem certeza de que não quer estar aqui quando ele chegar? Perguntou ela, enquanto colocávamos meu laptop e alguns documentos importantes no carro dela. Posso ficar com você. Balancei a cabeça. Não quero fazer cena. Além disso, não tenho mais nada a dizer a ele. Antes de ir embora, deixei as chaves da casa em cima do envelope com os papéis do divórcio. Foi um gesto simbólico. Eu estava devolvendo não apenas o acesso à nossa casa compartilhada, mas a toda a vida que construímos juntos. Vamos, disse eu finalmente, fechando a porta atrás de mim. O apartamento de Márcia no bairro de Pinheiros era consideravelmente menor que a minha casa, mas tinha uma energia acolhedora da qual eu precisava desesperadamente. Passamos a tarde arrumando minhas coisas no quarto de hóspedes e pedindo comida indiana para entrega. Às 16h30, meu telefone começou a vibrar insistentemente. Roberto ligou várias vezes. Deixei as ligações caírem na caixa postal. Você não vai atender? Perguntou Márcia, olhando para mim preocupada. Ele já deve ter chegado em casa e encontrado a carta. Respondi, silenciando o telefone. Não adianta conversar agora. As mensagens começaram a chegar. Onde você está? Precisamos conversar, por favor. Posso explicar tudo. Não é o que você está pensando. O último clichê me fez rir amargamente. Não era o que eu pensava. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Eu tinha lido as mensagens dele. Eu sabia cada detalhe da farsa dele. Finalmente, chegou uma mensagem de voz. Hesitei, mas decidi ouvir. Carol, por favor, volte para casa. Eu cometi um erro, admito. Mas 7 anos de casamento não podem acabar assim. Eu te amo. Eu sempre te amei. Ela não significa nada para mim. Foi só, sei lá, uma estupidez, um momento de fraqueza. Podemos resolver isso, fazer terapia, o que você quiser. Por favor, me liga.
Sua voz soava quebrada e desesperada. Antes, isso teria sido suficiente para me comover. Agora, eu sentia apenas uma mistura de pena e desprezo. Típico, comentou Márcia após ouvir a mensagem. Agora ela não significa nada depois de meses te enganando. Assenti, lembrando-me das fotos, das mensagens, das mentiras elaboradas. Não tinha sido um caso de uma noite, mas uma traição constante e calculada. Às 19 horas, quando as ligações e mensagens de Roberto já estavam quase frenéticas, decidi enviar-lhe uma única mensagem. Não há nada para conversarmos. Meu advogado entrará em contato com você para informar os detalhes do divórcio. Por favor, respeite minha decisão e não insista. Bloqueei o número dele imediatamente. Eu precisava de paz para processar tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, Márcia e eu assistimos a filmes e bebemos vinho, tentando manter minha mente ocupada. Apesar da tristeza que ainda sentia, havia também uma estranha sensação de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, não precisei fingir que estava tudo bem quando sabia que não estava. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Dr. Mendes. Seu marido entrou em contato comigo, informou. Ele ficou bastante alterado, mas deixei claro que qualquer comunicação deveria ser feita por mim ou pelo representante legal dele. Obrigada, respondi, aliviada por Roberto estar pelo menos seguindo os canais formais. Ele disse mais uma coisa, continuou o advogado. Ele insiste em falar com a senhora pessoalmente. Isso não será possível por enquanto, reiterei. Ele também mencionou que está disposto a fazer qualquer coisa para salvar o casamento. Suspirei profundamente. Minha decisão está tomada, doutor. Quero prosseguir com o divórcio. Entendo perfeitamente, senhora Almeida. Prosseguiremos conforme o planejado. Quando desliguei, me senti fortalecida. Eu temia que Roberto tentasse me manipular emocionalmente, mas ter o advogado como intermediário me deu a distância necessária para permanecer firme. Naquele dia, recebi uma mensagem inesperada. Helena Vasconcelos queria me ver. Sua mensagem foi breve, mas direta. Carolina, sei que deve me odiar e entendo, mas há algumas coisas que você precisa saber. Podemos nos encontrar? Meu primeiro impulso foi ignorá-la, mas a curiosidade venceu. O que a amante do meu marido poderia querer me dizer? Depois de consultar Márcia, decidi aceitar o encontro, mas nos meus termos. Amanhã, às 11h, no Café Bourbon em Pinheiros. Você tem 30 minutos. O café que escolhi ficava a poucos quarteirões do apartamento de Márcia e era um local público onde me sentiria segura. Márcia também prometeu estar em uma mesa próxima caso eu precisasse de apoio. Na noite anterior à reunião, mal consegui dormir. Milhares de perguntas me rondavam a cabeça. Será que Roberto também viria? Seria uma armadilha para tentar me convencer a perdoá-lo? Ou Helena realmente tinha algo importante para me dizer? Cheguei ao café 15 minutos antes do horário combinado e escolhi uma mesa com vista para a entrada. Márcia se acomodou discretamente em um canto, fingindo trabalhar em seu laptop. Pontualmente às 11h, Helena entrou. Vestia jeans e uma blusa simples, bem diferente da mulher elegante que eu vira no aeroporto. Parecia nervosa enquanto examinava o salão até me encontrar. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Observei-a em silêncio. Ela era atraente, sim, mas não tão deslumbrante quanto eu imaginava. Tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco menos. Você tem 30 minutos, respondi secamente. O que você quer me dizer? Helena respirou fundo antes de falar. Primeiro, quero me desculpar. Sei que não significa nada, mas preciso dizer. Roberto sabe que você está aqui? Interrompi. Não, negou rapidamente. Na verdade, eu terminei com ele ontem. Isso me surpreendeu. Não era a reviravolta que eu esperava. Por quê? Porque ele mentiu para mim, assim como mentiu para você, respondeu, baixando o olhar. Ele me disse que vocês estavam separados, que estavam morando juntos apenas por questões financeiras, enquanto finalizavam o divórcio. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Clássico.
E você acreditou nele? No começo, sim, admitiu. Mas com o tempo, algumas coisas não faziam sentido. Ele nunca conseguia ficar a noite toda. Sempre tinha desculpas para não me apresentar aos amigos. Ela tomou um gole da água que o garçom havia trazido antes de continuar. Quando planejamos a viagem para Maceió, ele me prometeu que, quando voltássemos, tornaria público nosso relacionamento. Disse que finalmente contaria a verdade a você. Assenti lentamente, processando a informação. Quando você descobriu que ele estava mentindo sobre nosso casamento? Há 3 semanas, confessou. Vi uma foto sua recente no Instagram, na festa de aniversário da mãe dele. Vocês não pareciam um casal em processo de divórcio. Eu me lembrava perfeitamente disso. A festa de aniversário de Dona Teresa, onde Roberto e eu posamos sorrindo para uma foto de família. Pura farsa. E mesmo assim você foi para Maceió com ele? Perguntei, sem conseguir esconder meu desprezo. Eu queria confrontá-lo onde ele não pudesse escapar, explicou. E eu o fiz. Ele me confessou tudo naquela primeira noite. E vocês continuaram a viagem? Minha descrença era evidente. Helena teve a decência de corar. Foi estúpido. Eu sei. Ele disse que me amava, que desistiria de tudo por mim. As mesmas mentiras de sempre. Permaneci em silêncio, observando-a. Uma parte de mim queria odiá-la, mas outra parte reconhecia que ela também havia sido manipulada, embora de forma diferente. Por que você está me contando tudo isso? Perguntei finalmente. Helena tirou um envelope da bolsa e o deslizou sobre a mesa. Porque encontrei isto na mala dele enquanto procurava meu protetor solar. Acho que você deveria ver. Abri o envelope com cautela. Continha documentos bancários e extratos de uma conta conjunta que eu desconhecia, em nome de Roberto e seu primo Gustavo. As transações mostravam transferências regulares da nossa conta conjugal para essa conta secreta nos últimos 3 anos. Ele vem desviando dinheiro, explicou Helena. O primo dele tem negócios no Uruguai. Acho que ele estava se preparando para o caso de você descobrir um dia. A revelação me atingiu em cheio. Ele não tinha sido apenas infiel, também vinha me roubando sistematicamente. Por que você está me ajudando? Perguntei, genuinamente confusa. Porque sei o que é ser traída, respondeu com um sorriso triste. E porque, por mais estranho que pareça, acho que te devo isso. Ficamos em silêncio por um momento. 2 mulheres unidas pela traição do mesmo homem. Obrigada, disse finalmente, guardando os documentos. Isso será útil para meu advogado. Helena assentiu e se levantou para ir embora. Mais uma coisa, acrescentou. Cuidado. Quando eu disse a ele que sabia sobre você, que sabia que o casamento de vocês não havia acabado, ele ficou muito agressivo. Nunca o tinha visto assim antes. Suas palavras me alertaram. Eu conhecia Roberto como alguém de temperamento controlado, mas pessoas acuadas podem se tornar imprevisíveis. Vou levar isso em consideração, respondi. Depois que Helena saiu, Márcia se aproximou da minha mesa. Você está bem? O que ela queria? Mostrei os documentos e contei sobre nossa conversa. Isso muda as coisas, comentou Márcia após revisar os papéis. Você deveria ligar para seu advogado imediatamente. Naquela tarde, o Dr. Mendes confirmou minhas suspeitas. Roberto estava preparando um plano de contingência financeira, provavelmente para proteger seus bens em caso de divórcio. Com essas evidências, podemos solicitar uma auditoria completa das finanças dele, explicou o advogado. E podemos alegar má-fé na gestão dos bens conjugais. Ao desligar, senti uma mistura de tristeza e determinação. O homem com quem eu havia compartilhado minha vida havia traído minha confiança não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Cada nova revelação parecia confirmar que eu havia tomado a decisão certa em deixá-lo. Naquela noite, recebi uma mensagem de Dona Teresa. Roberto veio me ver. Está arrasado, mas eu disse que estava do seu lado. Ele ficou muito bravo. Nunca o tinha visto daquele jeito. Cuide-se, filha. O aviso dela, somado ao de Helena, me preocupou. O que Roberto faria agora que suas mentiras estavam desmoronando ao seu redor?
A resposta veio na manhã seguinte, quando o porteiro do prédio da Márcia me informou que um homem estava perguntando por mim, insistindo que era uma emergência familiar. Roberto havia me encontrado e, a julgar pela descrição do porteiro, ele estava alterado e possivelmente bêbado, não veio em paz. O jogo das aparências havia acabado. Agora, a verdadeira batalha começava. A notícia de que Roberto me localizara me deixou em alerta. Márcia insistiu que eu pedisse uma ordem de restrição, e embora o Roberto que eu conhecia nunca tivesse sido violento, os avisos de Helena e Dona Teresa ecoavam em minha mente. Liguei para o Dr. Mendes para iniciar o processo de medidas cautelares. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Roberto. Carolina, por favor, não desligue. Sua voz soava rouca. Preciso te ver, explicar tudo. Nós terminamos no momento em que você decidiu me trair. Respondi calmamente. Não apenas com outra mulher, mas também desviando nosso dinheiro para contas secretas. Seu silêncio confirmou que ele não esperava que eu soubesse das contas no Uruguai. Posso explicar, disse ele finalmente. O dinheiro era para nosso futuro. Chega de mentiras. Qualquer comunicação deve ser feita por meio dos nossos advogados. Desliguei e bloqueei o número. Minutos depois, recebi uma mensagem no Instagram. Roberto havia criado uma nova conta. Se você não quiser falar comigo, vou para a casa dos seus pais. Eles merecem saber a verdade sobre por que você está destruindo nosso casamento. Liguei imediatamente para minha mãe para avisá-los. Não se preocupe, filha. Ela me tranquilizou. Seu pai e eu estamos do seu lado, completamente. Suas palavras me surpreenderam. Eu esperava resistência, especialmente do meu pai. Sério, Carolina. Talvez nem sempre demonstremos, mas sua felicidade é o mais importante para nós. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades jurídicas. O Dr. Mendes obteve as liminares e iniciamos a investigação financeira. Os documentos que Helena me entregou eram apenas a ponta do iceberg. Roberto vinha desviando dinheiro sistematicamente há anos. Uma semana depois, voltei para casa, acompanhada por Márcia e um oficial de justiça, para recolher o restante dos meus pertences. Roberto não estava lá, mas as evidências de seu estado emocional eram visíveis. Garrafas vazias, roupas descartadas, pratos sujos. No nosso quarto, encontrei nossas fotos de casamento rasgadas em pedaços. Surpreendentemente, isso não me afetou. Aquelas memórias não eram mais minhas. Enquanto fazia as malas, encontrei uma caixa de exames e folhetos de fertilidade que eu havia guardado 2 anos antes. Roberto sempre encontrava motivos para adiar termos filhos. Agora eu entendia que ele nunca teve a intenção de formar uma família comigo. Ao sair de casa, senti uma estranha sensação de encerramento. Não era mais meu lar, apenas um lugar onde eu havia morado. Naquela mesma semana, encontrei um apartamento pequeno, mas iluminado, no bairro Vila Madalena. No dia em que assinei o contrato de aluguel, senti-me esperançosa. Este lugar representava meu novo começo. Meu chefe no banco foi surpreendentemente compreensivo quando expliquei minha situação, lembrando-me que eu tinha uma identidade profissional sólida, independente do meu casamento fracassado. As semanas seguintes foram dedicadas à criação da minha nova casa. Pintei as paredes com cores que sempre amei, mas que Roberto considerou extravagantes demais. Cada decisão foi exclusivamente minha. Durante uma exposição fotográfica no MIS, conheci Renata, uma fotógrafa que também estava reconstruindo sua vida após um divórcio. Nossa amizade cresceu rapidamente com base em experiências compartilhadas. 6 meses depois, recebi a notícia. O juiz havia emitido a sentença sobre nosso divórcio. As condições eram favoráveis. Eu recuperaria meu investimento na casa, além de uma indenização pelos fundos que Roberto havia escondido. Naquela tarde, refleti sobre o caminho que havia trilhado. A dor não havia desaparecido completamente, mas não dominava mais minha vida. Ela havia se transformado em sabedoria, força e autoconhecimento. No meu diário, escrevi:
Hoje deixei oficialmente de ser esposa do Roberto. Mas a verdade é que deixei de ser isso há muito tempo. Hoje não marca o fim de nada, mas sim a confirmação de um novo começo que eu mesma criei. 1 ano se passou desde aquele dia no aeroporto. A vida seguiu em frente, transformando-se de maneiras inesperadas. A casa que dividíamos foi finalmente vendida. Com a minha parte e minhas economias, comprei um apartamento com terraço, onde cultivei ervas e flores. Minha carreira profissional decolou. O departamento de análise de riscos que eu coordenava tornou-se um modelo de eficiência e, recentemente, me ofereceram a oportunidade de supervisionar a implementação do mesmo modelo nas filiais do Rio de Janeiro e Brasília. Meu círculo social também floresceu. Renata se tornou uma amiga próxima e, juntas, formamos um grupo de mulheres que se reunia semanalmente. Durante um desses encontros, Márcia perguntou: "Você já pensou em namorar de novo, Carol?" "Já recebi alguns convites", admiti, "mas não sinto necessidade de me apressar." "Não se trata de pressa", acrescentou Renata. "Trata-se de estar aberta a possibilidades." A oportunidade surgiu durante uma das minhas viagens a Brasília. No Museu Nacional, enquanto admirava uma exposição de arte contemporânea, literalmente esbarrei com Felipe, um economista que trabalhava no Banco Central. Passamos a tarde explorando o eixo monumental. A conversa fluiu naturalmente e acabamos jantando juntos. "O passado é importante", refletiu Felipe, "mas não podemos viver nele. Temos que construir sobre seus alicerces, não permanecer presos em suas ruínas." Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Não era exatamente isso que eu vinha fazendo no último ano? Trocamos números sem promessas ou expectativas, apenas com a agradável sensação de ter me conectado com alguém que entendia meu caminho. Os meses seguintes trouxeram um ritmo tranquilo de mensagens diárias e visitas ocasionais entre nossas cidades. Não era um relacionamento convencional, dada a distância e nossas carreiras exigentes, mas funcionou para nós. Certa tarde, enquanto organizava fotos antigas, encontrei uma foto minha com Roberto no nosso casamento. Pela primeira vez, pude olhar para ela sem dor. Era simplesmente um momento do passado, um capítulo encerrado. Decidi ligar para Dona Teresa, que havia se tornado uma confidente. "Como vai, Roberto?" perguntei. "Está encontrando seu caminho", respondeu ela. "Saiu da construtora e está trabalhando com o primo no Uruguai." "O mesmo primo que o ajudou a esconder dinheiro?" "O mesmo?" "Eu não aprovo o que ele fez, mas ele é meu filho. Espero que ele aprenda com os erros." "Eu também espero", disse sinceramente. Ao desligar, percebi que estava falando sério. Eu não queria mais que Roberto sofresse. A vida dele não me afetava mais. Naquela noite, Felipe me ligou com novidades. Ele havia recebido a oferta de liderar um projeto em São Paulo por pelo menos 2 anos. "Estes meses te conhecendo foram os mais significativos da minha vida em muito tempo", acrescentou. "Não quero apressar nada, mas estou completamente envolvido com você." "Eu também", respondi. "Estou pronta para ver onde isso nos leva." 2 semanas depois, Felipe se mudou para São Paulo, para um apartamento perto do meu. 6 meses depois, enquanto celebrávamos meu aniversário no meu terraço, percebi algo fundamental. A traição de Roberto tinha sido, na verdade, o início da minha verdadeira vida. Se eu nunca o tivesse visto naquele aeroporto com Helena, poderia ter continuado em um casamento vazio por anos, me contentando com menos do que merecia. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Felipe pegou minha mão. "Sabe o que pensei na primeira vez que te vi? Que você tinha uma luz especial, como se tivesse passado por algo difícil e saído mais forte." "Você tinha razão", admiti. "E a cada dia me sinto mais grata por esse caminho difícil, porque ele me trouxe até aqui." Sob o céu estrelado, compreendi que meu verdadeiro destino nunca foi ser a esposa de Roberto. Meu destino era ser uma mulher completa, capaz de amar por escolha e não por dependência. Naquele dia no aeroporto, quando vi meu marido partir com a amante, usando a passagem que eu havia pago,
não estava testemunhando o fim da minha história. Estava testemunhando, sem saber, o verdadeiro começo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. E não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.